Vem cá, você aí tem a pressão arterial controlada? É o que a gente vai saber agora, porque houve atualização no diagnóstico e no tratamento da hipertensão arterial. Aquela pressão 12/8 já não é tão normal assim. Será isso mesmo? Quem vai responder para a gente é o médico cardiologista Victor Brasileiro, que já está por aqui. Doutor Victor, seja bem-vindo ao nosso consultório ITN. Olá, boa noite pessoal, boa noite Felipe, é um prazer retornar aqui para conversar um pouquinho sobre cardiologia. Doutor Victor, o pessoal em casa deve estar estranhando porque tem uma cadeira aqui no meio do nosso estúdio. É porque vamos verificar a pressão do apresentador ao vivo aqui, gente. Eu vou para essa cadeira. Doutor Vitor disse que eu não estou com a vestimenta adequada, né, doutor Vitor? Mas vamos aqui só passar as instruções de forma geral, né? Bom, pessoal. Idealmente a gente tem que lembrar, pessoal, que hoje em dia um aparelho automático de braço é muito bem preciso e calibrado para chegar num diagnóstico de hipertensão. E você pode fazer isso em casa. Você pode sentar numa cadeira onde a altura do braço fique próximo ao coração, pode ser, por exemplo, em cima da mesa que você toma café da manhã ou almoça. Idealmente o braço deve estar desnudo, tá certo? Então aqui a gente vai fazer como uma forma exemplificativa, mas o ideal é que fosse desnudo. Me ajuda um pouquinho, Felipe? Agora. Já que a gente está no ao vivo. Colocamos o aparelho, de preferência você pede para outra pessoa colocar o aparelho em você e você faz uma boa fixação para que ele não fique nem folgado nem apertado. Encosta o quadril mais para trás, Felipe, e isso fica mais reto, solta o braço, ele não deve estar fazendo força, com as pernas descruzadas e a pessoa deve, idealmente, evitar estar falando ou tendo qualquer outro tipo de emoção. De forma simples e fácil, é só apertar no botão do aparelho de ligar que ele vai ver a sua pressão de forma automática. E, idealmente, você espera mais 1 a 2 minutos e vê novamente, porque muitas vezes a primeira pressão é uma pressão de maior ansiedade. O fato da roupa é porque isso pode atrapalhar a ferição. Então, geralmente, quando a gente vai no médico, no cardiologista ou quando a gente vai fazer em casa, o ideal é que o aparelho não tenha tecido, não tenha manga por cima. Aqui é só uma forma de demonstração. Exatamente, e estar sentado, descansado, sem falar. E sem falar. Esses aparelhos, hoje em dia, eles facilitaram muito o acesso da população ao diagnóstico e avaliação da hipertensão. Isso é uma coisa muito importante, Felipe, porque a gente tem que lembrar que hipertensão é uma doença assintomática. Então, a gente não deve esperar aparecer sintomas para poder ver pressão. Aqui, tua pressão, Felipe, no ao vivo, 147/97. 14/9. Se a gente fosse arredondar, 15/10. Já seria uma pressão maior, a gente teria que ver outra vez. Mas, como eu te disse, às vezes só o fato de estar por cima da roupa pode alterar. Ainda não precisa ficar preocupado, porque o jeito ainda não foi o mais correto. Mas com essa pressão, a gente já teria que fazer alguns outros exames para fazer uma avaliação correta dessa tua pressão. Olha aí. Eu fico um pouco mais tranquilo, doutor Vitor, porque normalmente minha pressão é baixa. Gosto de dormir fácil, viu? Minha esposa diz, vou trazer para cá, viu, Marcelo, essa cadeira para depois você não reclamar comigo. E eu volto por aqui para a gente seguir a nossa conversa com o doutor Vitor. Teoricamente, a minha era sempre 11, acho que 11/8, abaixo do 12/8, que é mais convencional, que era antigamente com pressão normal. Esse 12/8, ele continua com pressão normal ou não? Bom, Felipe, esse AUE todinho foi começado e de forma muito popular porque no final do ano passado saiu uma diretriz nova de hipertensão da Sociedade Europeia de Cardiologia. Então a gente está falando da Europa, não do Brasil. Isso trouxe um bafafá grande porque geralmente o Brasil tende a seguir as linhas das grandes diretrizes internacionais, sejam americanas ou europeias. Mas o que foi que aconteceu? O que é que a gente tem que lembrar, Felipe? Primeira coisa, a gente sempre popularizou o 12/8, mas desde a nossa diretriz, desde quando eu era estudante de medicina, desde que a gente estudou hipertensão lá no início, há muitos anos, a gente sabe que a hipertensão, a elevação da pressão, pode trazer efeitos deletérios acima de 115/75. A gente sempre falou no popular 12/8 porque 12/8 pega. É fácil da população saber. Mas a gente acima de 115/75 pode ter efeito ruim. O que foi que essa diretriz nova ela trouxe? Ela mostrou para a gente que a gente tem que tratar a hipertensão de forma séria. Às vezes até de forma incisiva, de forma polêmica. Porque agora eles mostraram que a pressão normal era aquela abaixo de 115/70, eles deixaram assim, e a pressão elevada seria aquela acima disso, de 120 até 139
e de 70 a 89. Eles botaram isso como pressão elevada. Mas a gente não pode confundir pressão elevada com hipertensão, pessoal. Pressão elevada que eles trouxeram é justamente aquilo que a gente comentou. Aquela pressão que pode vir a trazer efeito e que deve ser individualizada no consultório. Uma coisa, Felipe, é você ter uma pressão de 126 por 84. Outra coisa é uma pessoa de 60, 70 anos que tem essa mesma pressão, mas que já teve um infarto, que é diabético, que tem doença renal crônica. Então, o risco dele ter algum problema cardiovascular é muito maior e, por isso, ele precisa de muito mais cuidado. Ele precisa de um tratamento, muitas vezes, mais precoce para evitar que isso progrida ou que isso já faça mal para ele. Então, doutor Vitor, o diagnóstico da pressão arterial elevada ou de hipertensão vai variar de pessoa para pessoa? Vai. A gente tem uma média pré-estabelecida, mas de acordo com o risco cardiovascular, uma pressão elevada vai receber um tratamento medicamentoso e uma pressão elevada em outro grupo populacional não vai. Mas uma coisa que a diretriz foi bem incisiva foi: é hipertensão, vai receber tratamento medicamentoso. O tratamento não é só medicamentoso, a gente tem que lembrar, a gente trata a hipertensão com remédio e com mudança de hábitos, então a gente não pode nunca esquecer dessa mudança de hábito, mas eles foram muito incisivos. A gente tem que tratar a hipertensão e toda ela com remédio. Quem tem pressão baixa também tem que estar alerta, tem que ter atenção? Sim, mas de forma muito mais branda, porque veja só, primeira coisa que a gente tem que lembrar, pressão baixa é aquela pressão que numericamente é abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio, associado ao sintoma, como sonolência, tontura, vista escurecendo ou desmaio. Geralmente, a maior parcela dessas pressões baixas é uma condição benigna que acontece principalmente em mulheres jovens mais magrinhas, chamadas de síndrome da hipotensão ortostática taquicardizante benigna. Um nome muito grande para dizer que uma coisa é benigna. Então, isso é simplesmente uma imaturidade do sistema nervoso parasimpático, que é quem controla a pressão para baixo, que faz com que essas pessoas tenham essas pressões e que qualquer situação do dia a dia que faça com que essa pressão caia um pouco mais, pode gerar um desconforto. Isso é totalmente diferente, Felipe, de um paciente idoso, por exemplo, que tem uma sepse, uma infecção urinária que levou a uma generalização e inflamação dos sistemas, que não se hidrata bem ou que tem uma perda, uma desidratação e essa pressão cai. São contextos diferentes e essa pressão, quando cai, ela é um sinal de gravidade, a gente chama isso de choque séptico e ela tem indicação de ir para um hospital para fazer medicações potentes na veia para aumentar a pressão. Mas, como eu te disse, é uma minoria dos casos, não é toda pressão baixa que a gente tem que tratar com esse alarde de tudo. Olha aí, então respondido também a mensagem da nossa telespectadora aqui, Lúcia, do bairro do Tambor, que tinha perguntado se a pressão arterial abaixo de 9 por 5 é considerada baixa. Então, abaixo de 9 é considerada baixa, sim. É considerada baixa, mas a gente chama de hipotensão, que é a pressão realmente baixa, se isso for um número associado ao sintoma. Se for só um número, relaxa. É uma característica tua. Você está bem adaptado a isso. Agora, se tem isso e tem tontura, sonolência, vista escurecendo e desmaio, é pressão baixa. É interessante procurar um médico para ele fazer essas orientações, porque se for uma hipotensão benigna, como a gente conversou, isso é só hábito. Muito bom. Dr. Vitor Brasileiro, cardiologista, obrigado pela participação no nosso consultório ITN. Por nada. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente conversar um pouquinho sobre cardiologia, sobre saúde e sobre hipertensão. Até a próxima. Até mais.